noite a todos. Vamos agora iniciar com a nossa prece. Senhor meu Deus, amigos espirituais, nossos amigos espirituais, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa semana. Obrigada por conseguirmos chegar aqui. E assim, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. E agora, nós vamos ver uma parábola de Jesus, a parábola do filho pródigo. Segue agora, então. Há muitos anos atrás, Jesus ensinava as pessoas sobre o amor de Deus. Quando ele fazia isso, ele sempre usava parábolas. Você sabe o que são parábolas? Elas são histórias ilustrativas que ensinam um princípio ou verdade. Jesus gostava de usá-las porque elas ajudavam as pessoas a entenderem as coisas de Deus. Um dia, Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu ao pai a sua parte da herança. Herança? O que é isso? Herança são todas as coisas que o pai guarda para que os filhos recebam quando ele morrer. Mas espera aí, aquele pai estava vivo. Puxa, ele deve ter ficado bem triste com esse pedido. Mas o pai atendeu ao pedido do filho caçula e entregou a ele a sua parte da herança. Ele juntou as suas coisas e partiu para uma terra distante e gastou irresponsavelmente tudo o que havia ganhado do pai. Depois que ele desperdiçou tudo, até não sobrar mais nenhum centavo, o país onde ele estava passou por uma grande fome e aquele filho ficou em uma situação bem difícil. Ele não tinha nem o que comer. Foi então que ele procurou um cidadão daquela região e pediu um emprego a ele. O tal homem o contratou, mas o serviço era bem ruim. Ele foi enviado para um campo para alimentar os porcos. Ele estava com tanta fome que quando olhava para a comida dos porcos, elas pareciam um banquete e ele desejava comê-la. Mas os outros empregados do homem não permitiam que ninguém tocasse na comida dos porcos. Ah, como se fosse deliciosa, né? Ai, ai. De repente, ele caiu em si e se lembrou de como os empregados de seu pai tinham fartura em sua casa. E ele teve uma ideia. Vou voltar para a casa do meu pai. Já que não mereço mais ser tratado como filho, vou pedir a ele um emprego. Pelo menos lá serei tratado melhor do que aqui. E assim, ele levantou-se e foi. Quando estava chegando, mesmo ainda de longe, o pai o viu e correu alegremente até ele e o abraçou emocionado. E o filho disse: Pai, o que eu fiz foi muito errado, por isso não mereço mais ser tratado como filho. Mas antes que o filho continuasse, o pai chamou por um de seus empregados e pediu que vestisse seu filho com a melhor roupa, o melhor sapato e que colocasse um anel em seu dedo. Pediu também que preparassem uma festa para fazerem uma comemoração. O pai estava mesmo animado. Ele disse: Vamos festejar! Esse meu filho estava morto e agora voltou à vida. Interessante. Aquele filho não estava morto de fato, mas para o pai era como se estivesse, porque estava muito longe de casa. Mesmo assim, aquele pai o esperava todos os dias na varanda de casa, desejando que aquele filho voltasse. E começou a festa, carne assando, muita música e dança, e de repente chegou o filho mais velho, que estava trabalhando no campo. Ele ouviu aquela música e o movimento de gente e perguntou a um dos empregados de seu pai: O que está acontecendo aqui? Ao que ele respondeu: Estamos festejando. Aquele seu irmão que havia partido está de volta.
Mas ele não quis se juntar à festa. Ficou com raiva. Achava que o irmão não merecia aquela comemoração toda. O pai insistiu com ele, mas ele se recusou, dizendo: "Poxa, pai, eu que sou obediente, trabalho com o Senhor aqui todos os dias, nunca te abandonei e você nunca fez uma festa dessa para mim." E o pai respondeu: "Meu filho, tudo que eu tenho é seu, mas hoje precisamos celebrar a volta do seu irmão, porque isso foi um milagre." Que legal, né? Esse pai fez como Deus faz com a gente. Quando estamos como o filho mais velho, em obediência e na presença de Deus, tudo que é dele é nosso também. Não temos falta de nada, mas quando estamos longe dele, em desobediência, ele fica nos esperando voltar para casa, que é na presença dele. Para voltarmos para casa, precisamos perceber que estamos longe do Pai, assim como o filho mais novo que caiu em si quando percebeu que na casa de seu pai era o melhor lugar para se estar. E quando voltamos para Deus, Ele faz para nós uma festa no céu e nos recebe de braços abertos, porque Ele é o nosso Pai. Olá a todos, meu nome é Ana Lúcia. Como é que vocês estão? E aí, gostaram do videozinho? O videozinho, na verdade, é uma parábola. E como o próprio vídeo fala, o que é uma parábola? É uma história. Eram essas histórias que Jesus contava. Por que Jesus fazia isso? Porque através dessas histórias, ele passava os ensinamentos de uma forma muito mais agradável e uma forma muito mais interessante. E o fato é que até hoje a gente ainda escuta essas histórias, a gente ainda aprende com elas. Bom, a parábola que nós falamos se chama parábola do filho pródigo, que na verdade foi aquele filho que pediu antecipadamente a herança. Ele foi para um outro país, ele gastou tudo, ficou sem nada e ele caiu em si. Ele percebeu que na casa do pai dele ele teria pelo menos um pouco mais de conforto do que aquela situação que ele estava. Então ele resolveu voltar e ele pediu perdão ao pai e pediu para que o pai aceitasse de volta. Ele sabia que o pai poderia não perdoá-lo, poderia não aceitá-lo como filho, né? Já que ele tinha pedido a herança antecipada. Então ele se ofereceu até para trabalhar na casa do pai, porque ele sabia que o pai tratava os empregados de uma forma muito mais generosa. Só que o pai é filho, né? Era o filho dele, então ele aceitou esse filho de volta, inclusive fazendo festa, porque na verdade pai e mãe nunca deixam, né, o filho para trás. E o ensinamento da noite de hoje, a aulinha que a gente quer falar, é sobre coragem moral, que foi a coragem que esse filho teve de reconhecer o erro dele, tá? De voltar para a casa do pai, de reconhecer que ele estava errado. Isso precisa de muita coragem. Não é todo mundo que tem essa humildade de reconhecer o seu erro e pedir desculpa. E esse filho teve. Ele pediu desculpas. Por isso que a gente pensou nessa história para falar sobre coragem moral. Muitas vezes a gente precisa dessa coragem para cair em si, para perceber como nós nos enganamos. E, enfim, a gente acaba tendo que engolir o nosso orgulho nesse ponto, porque o orgulho é uma coisa ruim. E é claro que no final do vídeo ele fala que esse pai nada mais é do que Deus. Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que sempre aceita os seus filhos de volta. Mesmo quando a gente se engana, Ele está sempre pronto para nos acolher, sem julgamentos. E é essa a mensagem que eu queria passar na noite de hoje. Um grande beijo a todos. E tudo passa tão depressa nesses tempos de hoje que nem percebo mais as nuances das cores. O detalhe vai perdendo importância, os perfumes se misturam, eu e minha pressa cada vez mais longe do futuro. Quero aprender a ousar
me lançar e ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti. Quero aprender a ousar, me lançar e ir mais além, mesmo que o mundo exija que eu seja igual. Quero escolher o que me convence, o que me convém. Será que o bem parece tanto assim com o mal? Coragem, quando é verdadeira, é calma e serena, faz valer a pena viver. Falo por mim, quando é sim, digo sim, e prefiro calar a trazer o sofrer. Nova era, te recebo de braços abertos. Nova era, te presinto, pois faço parte de ti.
Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel, além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começam às 19h45, com as evangelizadoras do GEAL nos trazendo atividades e leituras direcionadas para as nossas crianças e jovens. E logo após, às 20 horas, prosseguimos com o desenvolvimento do tema proposto. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o jornal Seaeiro de Miguel, cujo o link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês. Independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens, de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. E, enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa, onde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham e tenham a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas estas informações se encontram no jornal Seaeiro de Miguel. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema que se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos faz refletir a respeito de como devemos encarar a vida aqui na Terra, na condição de espíritos encarnados. O tema de hoje será a respeito da mensagem de um espírito protetor, que tem como título O Homem no Mundo. E quem irá trazer as reflexões sobre este tema será o nosso companheiro
Edilson Morgado. Que os nossos amigos espirituais possam envolver o nosso companheiro que irá trazer este tema tão importante e esclarecedor para melhor compreensão a respeito da nossa passagem aqui na Terra. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa e lembremos que Deus está sempre conosco. Boas reflexões a todos. Do livro Recados da Vida. Deus e o homem. Trabalho. O grande privilégio. Imagem do semeador, trazida por Jesus às nossas considerações, é um ensinamento perfeito. Em verdade, Deus oferece a bênção do sol, a generosidade da terra, a colaboração da fonte, o amparo do adubo, a força da vida, a oportunidade de servir, a felicidade de imaginar, a luz do discernimento, hospedagem do campo, a alegria da ação, os recursos todos que dignificam a paisagem, na qual o homem, filho e colaborador da criação, é chamado a atuar. Deus lhe dá tudo aquilo de que carece, para engrandecer-se e resguardar-se, progredir e elevar-se cada vez mais. Entretanto, embora lhe conceda tudo, até mesmo a semente que explodirá em prodígios de vida e evolução, felicidade e aperfeiçoamento, pede a ele unicamente para que exerça o privilégio de trabalhar. A lição evangélica é simples e clara. Nós que estamos despertos para a renovação, aproveitemos o tempo e saibamos trabalhar e servir sempre, porque nisso residem as nossas bênçãos maiores. Batuíra. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos todos aqui reunidos em Teu nome. Que as vibrações de amor possam alcançar todos aqueles que estão necessitados de amparo e refrigério. Que possamos deixar nossos corações serem envolvidos nessas vibrações de amor e de harmonia, fazendo-os acalmar neste momento. Que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar a melhor compreender as lições que hoje aqui serão desenvolvidas. Obrigado, Pai, pelo Teu infinito amor, e que os trabalhos programados para hoje possam transcorrer de forma harmoniosa e proveitosa. Obrigado, Pai. E pedimos a bênção para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Espero que todos estejam muito bem nessa noite de sexta-feira. Vamos lá para mais uma noite de estudo, de reflexão, que possa ser a melhor reflexão possível. E para isso eu peço aqui que os meus mentores nos auxiliem na nossa reflexão, né, para que seja a melhor possível. A gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos. A minha tradução é do J. Herculano Pires. Hoje a gente vai falar do item 10. O capítulo Sede Perfeitos é aquele capítulo em que está ali a passagem do Evangelho de Mateus, né, que Jesus, numa reunião com os apóstolos, no final dessa passagem, ele os convida, né, ele diz assim: sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Né? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48, convidando ali os apóstolos a se transformarem, né? A fazerem, eu acho, um pouco do que a gente está tentando fazer aqui, né? Nos tornarmos pessoas melhores. O capítulo também tem aquela reflexão de Kardec, do homem de bem, vocês devem lembrar, devem ter ouvido em algum lugar. Kardec faz uma lista aqui, uma série de qualidades, de atributos do homem de bem. Quando você, né, quase no final, você já vê ali que não faz nem 20% do que está escrito ali. Kardec ainda diz para a gente, né, que essa não é uma relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, né, mas que a gente, se esforçando, a gente vai chegar lá, o que é muito legal. Também tem aquela passagem, né, quando Kardec fala dos bons espíritas, que é uma frase muito falada no meio espírita. Ele diz aqui, no final: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Né? Bom, dito isto, vamos lá para o item 10. A gente já deu uma pequena introdução. No item 10, é uma mensagem, a gente está nas instruções dos espíritos do capítulo, uma mensagem de um espírito protetor na cidade de Bordeaux, no ano de 1863. E aí a gente, ao longo do estudo, vai entender por que essa mensagem é muito atual, né? Vale muito para os nossos dias. Ele intitula a mensagem O Homem no Mundo. E aí, é óbvio que quando a gente vai fazer esse estudo, a primeira pergunta que a gente faz para nós mesmos, né, como é que nós devemos nos comportar, né, diante desse mundo que nos é apresentado, né? Como estar no mundo sem ser do mundo, como dizia Paulo, né? Como é que a gente se comporta? Qual é a receita? Né? Essa mensagem, ela vai nos dar, né, e a gente vai tentar pontuar aqui, vai nos trazer uma noção exata, ou uma noção muito boa, do que é estar no mundo sem ser do mundo. Né? Ela nos convida a uma reflexão, nos chama a atenção de que estar no mundo necessariamente faz com que estejamos sujeitos, nós soframos todas as influências do mundo, do próprio mundo, né? E nos pede que vivamos nesse mundo como se pode viver no mundo, com as nossas possibilidades, com as alegrias, com as frustrações, entregando o que a gente pode dar de melhor,
né, de acordo com a nossa capacidade também. Todos nós temos uma capacidade, né, nós estamos num patamar evolutivo X, nós podemos entregar proporcionalmente a esse patamar evolutivo, né? E é aqui que a gente inicia, e o Espírito, esse benfeitor, logo no primeiro parágrafo, ele nos traz uma ideia, né, de piedade. Ele diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Então fica claro, através dessa frase, que o sentido da palavra piedade nos remete à questão nos remete à questão de purificado, de puro, né? Um sentimento puro, né, deve animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor. Purificai, portanto, os vossos corações. E logo abaixo, na sequência do raciocínio dele na frase, ele nos explica o que é estar puro no mundo. O benfeitor nos explica. E é uma das frases talvez mais interessantes desse texto. Porque ele nos faz entender por que ele deu o sentido de sentimento puro, de sentimento de piedade. Ele nos diz assim: não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. E a gente sabe, e ele também está nos dizendo aqui, com essa frase, que, como estamos vivendo no mundo, os pensamentos, todos os pensamentos, vão vir à nossa mente, sejam eles bons, sejam eles não tão bons, sejam eles não adequados para a gente, sejam eles ruins, mas que nós saibamos identificá-los e não deixemos, né, que eles se demorem muito na nossa mente. E aí, quando ele fala de pensamentos mundanos, é óbvio que ele quer dizer pensamentos próprios do mundo, da nossa vida cotidiana. Não necessariamente, não é no sentido vulgar que a gente dá essa palavra, mas no sentido de pensamentos próprios do mundo, sejam eles quais forem. Nós estamos aqui, estamos encarnados, isso faz parte da nossa trajetória, né, nesse mundo em que vivemos. Então, sabemos, né, que os pensamentos vão vir, é natural que surjam pensamentos, né, é natural que a gente vá, em alguns momentos, temos pensamentos, né, como ele diz aqui, mundanos do mundo, pensamentos fúteis, mas que nós saibamos diferenciar o que é bom e o que não é bom para nós e não nos demoremos com esses pensamentos em nossa mente. Ele continua, ele diz o que é estar, né, puro no mundo, né, tendo esse sentimento de piedade. E ele dá a receita no final. Ele diz como fazer. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações, para neles, produzir os frutos da caridade e da justiça. O sentido que ele está dando para essa, quando a gente está elevando o nosso espírito, né, aos benfeitores que a gente pede que nos amparem, que nos auxiliem, a gente está elevando a sintonia, né, dos nossos pensamentos para tentar alcançar esses espíritos
e fazer com que eles possam nos auxiliar, que eles venham até nós, né? Mas também é legal, é muito interessante, quando ele diz elevai o vosso espírito. É óbvio que os benfeitores, eles estão sempre nos amparando, sempre nos auxiliando, sempre querendo o melhor para nós. Eles vêm ao nosso encontro, mas é importante também que nós façamos um esforço para que possamos chegar até eles, né? Mantendo o nosso pensamento sempre positivo, mantendo o pensamento num patamar, né? Numa sintonia que possa, né, combinar com a deles, para que nós estejamos sempre bem amparados e possamos, né, como ele diz aqui, produzir os frutos da caridade e da justiça. Continuando aqui o raciocínio, ele nos faz uma observação. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenado a viver. Não, não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Muito diz esse parágrafo. Vamos lá, então. Quando ele inicia o parágrafo, ele nos diz que não é o isolamento que vai nos transformar em pessoas melhores, mesmo que nós ficamos fazendo preces o dia inteiro. Não é isso que vai nos tornar pessoas melhores, porque ele deixa claro que é esse convívio com outras pessoas, convívio com as pessoas que estão conosco, trilhando essa trajetória evolutiva aqui no mundo, que vai nos possibilitar essa troca, né, de experiências, essa capacidade de interagirmos, de aceitarmos, de entendermos as pessoas que pensam diferente da gente, que são de religiões diferentes, que são de pensamentos diferentes, que são mesmo aquelas que a gente veio, né, temos alguma desavença, seja criada nesta vida ou noutra vida que venha, né, junto conosco para que nós possamos nos entender. Tudo isso faz parte do nosso processo de evolução, né? É importante, né? Eu acho que a mensagem, né, que ele quer nos dar aqui, que fica bastante claro, eu acho que ao longo do exercício que a gente vai fazer de reflexão aqui, a gente vai entender que não nos está sendo pedido uma santificação, né? Ninguém está pedindo para que alguém seja santo aqui, mas que nós tenhamos responsabilidade sobre a nossa existência, né? Sejamos responsáveis, né, dentro dos limites, né, que nós conseguimos alcançar, né? Dentro dos limites que nós conseguimos segundo o nosso processo evolutivo. Então, é esse o sentimento, né, que eu entendo que o Espírito Protetor, quando ele fala na questão de um sentimento de piedade, deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre o olhar do Senhor. E voltando ao raciocínio aqui, do segundo parágrafo, ele não é o objetivo dos espíritos benfeitores que nos trazem a mensagem do Evangelho, e desse também, achar que nós temos que ficar o dia inteiro somente orando, isolado das pessoas, né? Ele diz bem claro aqui: vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, sacrificai-vos às necessidades, ou seja,
nós temos necessidades materiais, nós temos outras necessidades, e até mesmo as frivolidades e até mesmo a frivolidade de cada dia. Momentos frívolos existirão, entretanto, fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar, sempre tendo o Evangelho como referência para a gente. Que todos os nossos atos, mesmo diante desses momentos, né, que nós chamamos aqui mundanos, né, do mundo, tenhamos em mente fazer da melhor forma possível, né? Tudo aquilo que a gente vai estar sujeito, né, a esses momentos, mas que possamos passar por eles da forma mais responsável possível. No terceiro parágrafo, ele continua a reflexão e diz assim: foste chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai nenhum daqueles com quem vos encontrais. Então, ratifica o que ele falou. Ele só dá sequência ao raciocínio dele, mas nos remete a uma responsabilidade. Quando ele diz não melindrai, nós temos que ampliar nossa capacidade de entendimento dessa frase, porque quando ele diz melindrai, eu posso melindrar uma pessoa de várias maneiras. Pode ser moralmente, pode ser fisicamente, pode ser intelectualmente, pode ser, bom, enfim, pode ser de várias maneiras. Então, a gente tem essa responsabilidade sobre as nossas atitudes com relação aos outros. Então, que não sejamos nós os responsáveis por falarmos alguma coisa que possa, né, melindrar uma pessoa, né, que possa trazer até ele um sentimento de melindre, um sentimento possa chocar uma pessoa, né? Então, temos que ter muito cuidado com isso. E ele continua: estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança. Então, a ideia é que devamos conviver com as pessoas, tomemos cuidado com os nossos atos, com o que falamos, com o que, né, com os sentimentos que trazemos para as pessoas. Por isso que é, às vezes, muito melhor nós não falarmos nada, nós nos mantermos calados, né, do que colocarmos uma opinião que possa melindrar, que possa chocar uma pessoa. Porque cada um tem um entendimento, cada um tem um limite. A gente já falou da questão do limite aqui. E que possamos nós estarmos com a consciência tranquila, como ele diz aqui, de que fizemos o melhor possível, de que demos o nosso melhor naquele momento, e que as nossas atitudes estão coerentes, né, com essa orientação aqui de não fazermos nada que possa trazer algum melindre para as pessoas. E ele continua o raciocínio e diz assim, uma coisa que é muito interessante a gente discutir aqui: a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Então, a virtude, e isso é muito interessante a gente achar aqui, não é
não significa que a gente tem que estar no centro espírita, por exemplo, né, com a cara sempre amarrada, com a cara sempre, né, muito séria. Pelo contrário, né? Ele deixa claro aqui que a virtude não está na questão da aparência séria e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Por quê? Porque nós estamos no mundo, né? E não faz sentido para mim achar que nós devemos estar sempre, né? Nós devemos, por exemplo, no centro espírita, nós não possamos sorrir, nós não possamos nos confraternizar, nós não possamos cantar uma música, nós não possamos trazer até o ambiente em que estamos, né, com as outras pessoas, né, interagindo, como ele está nos orientando, né, um comportamento sempre sisudo, sempre sério. Eu imagino que Jesus não era assim. Imagino que Jesus se alegrava com a felicidade dos outros como qualquer outro espírito superior. Se alegrava com a nossa felicidade, se entristecia com o nosso sofrimento, assim como qualquer outro espírito superior. E é isso que ele vem nos dizer aqui, isso ratifica, pelo menos é o que eu entendo do que ele quer nos dizer. Mas ele faz o alerta. A gente pode fazer isso, mas basta referir todos os votos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis ao pensamento ao Criador, excelente orientação, e vocês já devem ter ouvido isso em algum momento, de alguma pessoa dentro do centro espírita, da importância da prece, seja durante, inicie alguma atividade que faça, né? A gente vai fazer o que hoje? O que a gente fez aqui hoje? Quando iniciamos a nossa reunião, fazemos uma prece. Vamos encerrar também com a prece. Nosso dia de trabalho, devemos começar com uma prece. Encerrar o dia de trabalho também. Nosso dia, quando acordamos, devemos iniciar com uma prece. Ele diz aqui, ó, basta, quando começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Então, sempre com a mente voltada para o mais alto, sempre com a mente, sempre buscando essa sintonia com os nossos amigos espirituais, com todos aqueles que nos querem bem, com todos aqueles que podem nos ajudar na tomada de decisão, na reflexão sobre o que devemos fazer, né? Colocando, obviamente, nunca interferindo no nosso livre-arbítrio, mas sempre nos aconselhando, né? Conselhos que possam fazer que com esses conselhos possamos refletir, né? Possamos fazer a coisa mais certa possível, da melhor forma possível. Então, ele finaliza aqui, ao fazer qualquer coisa, voltai o pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Muito importante, né? Essa reflexão também. No 5º capítulo, ele continua, né, e nos diz assim, a perfeição, e aí se refere a Jesus Cristo, a perfeição, como disse o Cristo, e aí tem a ver com aquela passagem lá do início do capítulo, quando Jesus está lá com os apóstolos, né, e convida eles, né, orienta eles, busquem sede perfeitos, sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. A perfeição, como disse o Cristo,
encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. E quando ele diz aqui, como disse o Cristo, é importante uma reflexão aqui. Jesus diz para os apóstolos como vosso Pai é. Quando ele diz vosso Pai, é importante a questão desse pronome, porque nos remete a essa relatividade, né, desse entendimento relativo do que é ser perfeito. Porque, obviamente, nós, né, temos condições de entender Deus até esse limite. Jesus entendia, né, Deus até um limite mais elevado, digamos assim. Por isso é que em vários momentos Jesus dizia vosso Pai, meu Pai, nosso Pai. Obviamente, quando ele diz meu Pai, é o entendimento do Espírito de Jesus para com Deus. Quando ele diz vosso Pai, é o nosso entendimento. Até onde nós conseguimos entender, até onde nós conseguimos alcançar. Né? Então, a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais. E aí ele coloca aqui que a caridade pode e deve ser feita por todos, independente da sua posição social, da sua classe social. Desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. E mais uma vez, né, indica a questão da necessidade da interação com as pessoas, da gente estar sempre junto com as pessoas, podendo trazer, interagir com elas e levar o melhor que a gente pode, auxiliando sempre que possível, né? Interagindo com as pessoas, lidando com as pessoas, lidando com os sentimentos das pessoas, tentando, né, ali testar a nossa paciência, testar a paciência dos outros com relação a nós, não é verdade? Então, muito importante essa orientação, né? E a prática da caridade se dá, né, assim, no centro espírita é um local em que a gente pode, né, se a gente for observar todas as atividades que a gente tem ali, né, é um local muito bom para que a gente possa fazer isso. Daí a necessidade de a gente estar sempre ali, né, pelo menos eu sinto essa necessidade, interagindo com as pessoas, ajudando no que for necessário, lidando com a característica de cada pessoa, com o sentimento de cada pessoa, aprendendo com cada pessoa, né, com as suas dificuldades, com as suas qualidades, né. E ele continua aqui, ó, somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la, ou seja, praticar a caridade. Repetindo, somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta, né? Guardando sua devida proporção, né? A gente estava falando aqui de relatividade, né? Eu lembro aqui de uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, em que um repórter, né? Isso pouco antes dela vir desencarnar, um repórter, não sei se é americano, inglês, perguntou a ela, né, qual
qual era o sentimento que mais a animava, né? Que mais a animava. Ela falou, o amor, meu filho, o amor. E aí ele fez uma pergunta, uma seguinte pergunta. E quem seria, né, a pessoa que ela mais amava? E ela respondeu, né, o meu próximo, meu filho. Né? A pessoa que eu mais amo é o meu próximo. Então, assim, a gente, guardada as devidas proporções, de um espírito como ela, né, a gente pode entender muito bem do que ela estava falando. Né? Ela dedicou a vida dela aos outros, e ela fez tudo isso aqui muito bem. Né? Ela soube ser essa mulher no mundo, sem se influenciar pelo mundo. Né? E para finalizar, no último parágrafo, ele diz assim, não imagineis, portanto, né, e mais uma vez ele vai confirmar o que a gente vem tecendo no raciocínio anterior, que para viver em constante comunicação conosco, com os espíritos benfeitores, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cicílio e cobrir de cinza. Não é necessário, né, nenhuma prática, isso era talvez comum, mais comum na época que foi escrito esse livro, em que existiam aqueles castigos físicos, né, isso ainda existe, né, mas que haviam esses castigos físicos, né, para que o fiel pudesse provar a sua, digamos assim, fidelidade, né, ao cristianismo, ou qualquer outra religião. Ele está esclarecendo isso aqui. É óbvio que não, os espíritos não querem isso, né? Eles querem que sejamos felizes, de acordo com as nossas possibilidades. E é o que eles dizem aqui. Não, a gente não quer isso. Ainda mais uma vez, não. A gente não precisa de sacrifício. Né? Ele diz aqui, para finalizar e a gente entender de uma vez. Né? Sede felizes no quadro das necessidades humanas. Né? Mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Quem nos ama e nos dirige. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, que sejamos felizes com o ambiente em que nos encontramos, no momento em que nos encontramos, no local que nos encontramos, no mundo em que nos encontramos. Né? Que nós entendamos, e eu acho que é isso que ele quer dizer, que essa perfeição, né, que se busca aqui não se encontra, né, numa individualidade. Ela, na verdade, essa perfeição ela vai ser encontrada, né, de acordo com o nosso comportamento, com o comportamento individual de cada pessoa diante de uma coletividade. Né? E aí a gente vai poder ali exercer nessa convivência, a gente vai poder praticar a caridade como Jesus veio nos ensinar. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Que saibamos aqui, como ele nos orientou, viver nesse mundo, né, tão desafiador para todos nós, sem ser do mundo. Né, e a doutrina espírita nos possibilita o conhecimento que deve ser refletido mesmo. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Um grande abraço. Vamos à nossa prece
elevando o pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso irmão maior, agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor. Temos tanto a agradecer, tanto a valorizar todo as nossas possibilidades, conhecimento do Evangelho, todas as lições que aqui estudamos e refletimos. Que possamos com esse conhecimento fazer a diferença. Sabemos que temos um conhecimento que muitos dos nossos irmãos não têm e temos a responsabilidade de, com esse conhecimento, colaborar mais, ajudar mais, apoiar mais, porque sabemos que aqui estamos para nos aprimorar, para nos purificar, para sairmos daqui desse orbe melhor do que entramos. Agradecemos muito essa oportunidade, que possamos fazer muitas reflexões sobre o que foi aqui estudado e que seja uma semana de paz. Pedimos ainda que ilumine e ampare a todos os nossos irmãos da região sul, que essa prece possa chegar até eles com vibrações de paz, de harmonia, de revigoramento. Que eles possam sair dessa situação melhor do que entraram, mas precisarão de nossa ajuda. Então que possamos ajudar no que for preciso e no que for possível fazer. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, que assim seja. Se estás doente, eu estou ao teu lado. Se estás contente, não te esqueças de mim. Quando estás odiando, eu estou te amando. Quando pedes justiça, eu te mostro perdão. Quando queres a ilusão, eu sou a verdade. Quando foges do bem, sou a dor do caminho. Se estás cansado, eu estou ao teu lado. Se estás calado, sou a voz do silêncio em teu coração. Sou a voz a falar através dos tempos, a te chamar. Me procuras nos templos de pedra, igrejas, imagens que o tempo haverá de levar. Mas eu estou ao teu lado através dos que choram, nos lares daqueles que não têm pão. Não importa o meu nome, eu estou ao teu lado, na figura daqueles que não sabem sorrir.
dos meninos, das ruas, dos velhos que vivem sós. Eu te espero ainda, venha me seguir. Eu estou ao teu lado, venha me visitar.